Olá, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a nossa correção da atividade de física, notação científica, ok? Vamos às questões. A primeira questão diz o seguinte: o número 1230, expresso em notação científica, é melhor representado pela alternativa. Bom, gente, aqui nesse caso, eu vou ter que colocar a vírgula aqui no final do número 1230, vou colocar ele aqui, 1230. Coloco a vírgula aqui no final e trago ela para trás, certo? Então, no caso aqui, eu estou deslocando a vírgula para a esquerda. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente se torna positivo, certo? A regra de notação científica é que o número que fique antes da vírgula seja menor que 10 e maior que 1. Ok? Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 2. Se eu colocasse a vírgula aqui entre o 2 e o 3, aí eu já teria 12, que é maior que 10, então não obedece ao critério de notação científica. Ok? Então, no caso aqui, como o deslocamento da vírgula foi em 3 casos, eu vou ter 1,23, o zero do final não preciso colocar, vezes 10 elevado a 3 positivo, ok? Porque meu deslocamento foi em 3 casas, tornando um número grande, pequeno, ok? Então, expoente positivo. Ou, em termos de regra, se a vírgula desloca para a esquerda, expoente positivo, ok? Então, faz correta a alternativa A. Nossa próxima questão. O número abaixo está em notação científica. Represente esse mesmo número em sistema decimal. No caso aqui, eu tenho o número 5,13 vezes 10 elevado a menos 5. É um número razoavelmente pequeno que vai ficar menor ainda, certo? Então, como o expoente é negativo, e aqui eu já estou com expoente negativo, já estou com notação científica, eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda, ou seja, eu tenho que trazer a vírgula para trás. Tem que trazer quantas casas? Tem que trazer 5 casas, ok? Então, no caso aqui, eu só tenho uma casa para deslocar. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentando zeros até completar. Então, no caso, 2, 3, 4 e 5. Pronto. A vírgula que estaria aqui, certo? Ela vai deslocar 5 casas e vai ficar aqui atrás. Ok? Vai deslocar essas 5 casas, certo? Aí aqui eu completo com o zero. Ok? Então, a escrita do número fica da seguinte maneira: 0,00005, 1 e 3. Ok? Então, vou só apagar aqui de antes para vocês verem a escrita desse número expressa em notação científica, no caso, negativa, ok? Então, no caso dessa questão, eu vou ter correta a alternativa E. Próxima questão. Represente o número 243 milhões em notação científica. Então, no caso aqui, 243, aí eu vou colocar aqui os zeros dos milhões, coloco uma vírgulazinha no final e trago essa vírgula aqui entre o 2 e o 4. E vou ver quantas casas se deslocou. No caso aqui, se deslocaram 8 casas. Então, o que é que isso significa? Que eu vou ter um expoente 10, 2,43, vezes 10 elevado a 8, ok? Então, 2,43 vezes 10 elevado a 8 faz correta a alternativa D, ok? Quarta questão. O planeta Júpiter tem seu tamanho expresso por 139.820 quilômetros.
expresse essa quantidade em notação científica. Pronto, eu vou escrever aqui 139.820 e vou colocar a vírgula aqui no final. Então, eu trago essa vírgula aqui entre o 1 e o 3. Noto que o deslocamento aqui foi de 5 casas decimais. Então, no caso aqui, gente, a gente vai ter 1,398 esse zero do final não preciso colocar, vezes 10 elevado a 5 positivo. Por quê? Porque o deslocamento da vírgula foi para a esquerda, ou foi para trás. Ou seja, eu estou transformando um número que era grande em um número pequeno. Então, se eu estou transformando um número que é grande em um número pequeno, então o meu expoente vai ser positivo, ok? E nossa última questão: o tamanho médio de uma mitocôndria, organela celular responsável pela respiração celular, está representado pelo número abaixo. Qual é a representação decimal desse número? O que é que eu posso perceber? Que se eu tenho um expoente negativo, significa que esse número é pequeno, muito pequeno até. Ok? Então, no caso aqui, vou reescrever ele aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, no caso aqui, pessoal, eu vou ter que deslocar minha vírgula 5 casas. Opa, 6 casas, certo? Só que aqui eu só tenho uma para deslocar, então eu vou ter que colocar as outras 6. Ok? Caso as outras 5 vai ficar 6. Então, uma, no caso aqui já fica 2, né? 3, 4, 5 e 6. Pronto. Então, 6 casas, aí eu desloco a vírgula para cá. Certo? Então, se eu estou aqui com expoente negativo e estou deslocando, estou transformando o número, não é tão grande, o 5 é um número razoável, em um número bem pequeno, ok? Então, no caso aqui, essa questão aqui vai ficar escrita da seguinte forma. Eu vou deixar aqui do jeito que ela está. Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5. No caso aqui vão ser 5 zeros e o 5 aqui no final. Ok? Colocando 6 casas após a vírgula, que o expoente negativo me indica. Certo? 6 casas após a vírgula, correta, a alternativa D. Ok? Assim, a gente finaliza a nossa correção. Obrigada e bons estudos.